ser o motivo exato da sua falta de motivação para trabalhar na profissão. Eu sei que você muitas das vezes pensa em vender tudo que você tem e mudar de profissão. Vive num verdadeiro caos emocional que a profissão acaba lhe trazendo, não pela sua capacidade, sim pela falta de condição de trabalho. Se você é um profissional que se enquadra nesses problemas que eu acabei de citar, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe dar vários motivos para você continuar na assistência técnica. Não desista não, que eu vou lhe dar várias informações legais. E dentro dessas informações eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo, vou recomendar alguns profissionais que vai conseguir te ajudar e fica comigo até o final, tá? Não sai desse vídeo não, prende aí essa telinha do telefone na sua frente que eu vou lhe falar coisas legais para você que está com esse pensamento, está nessa turbulência profissional. Então vamos lá pessoal, eu sou Cristiano, trabalho há muitos anos com reparo. Vim lá de trás, televisão, videocassete, videogame, troquei muito eletrônico, muitos não vão saber o que é isso. O que é um eletrônico, trocar eletrônico com 30 pinos, 20 pinos no ferro de solda e no sugador. Mas de lá para cá, eu trabalhei com diversos tipos de reparo e sempre tive dificuldade em todos eles. Sempre tive dificuldade. E o que me motivou a conseguir me permanecer até hoje é o conforto que a profissão me traz, porque eu tenho liberdade, eu tenho dinheiro praticamente todo dia nas mãos, então isso não tem o que pague. Eu posso me ausentar para ir no hospital, eu posso me ausentar numa festa de um filho, da escola. Claro, eu não vou ficar faltando serviço, né? Mas muitas coisas também traz um transtorno profissional que acaba trazendo o cara para baixo. Um transtorno mais comum que eu vejo entre os profissionais é a garantia e a qualidade de peças. Se você é um cara que está pensando em desistir porque não está tendo garantia nas peças, eu primeiro vou deixar uma recomendação. Eu, Cristiano, estou com uma parceria nova, que é a 25 História. Tá? Não é só para vender peça não, tá pessoal? Eu compro com eles. E qual é a diferença que eu tenho com esse fornecedor? Por exemplo, eu gosto de tela colada, outros não gostam, né, colado no aro, gosto de colar a própria tela, enfim, independente de ser fora ou no aro, eu consigo ter garantia. A garantia para mim é muito importante, porque se eu tenho uma tela que parou, realmente parou por deficiência do produto, eu consigo trocar. Eles me dão uma garantia muito boa, me dão 6 meses de garantia. Fazem envio para todo o Brasil e vendem também baterias de qualidade, ó, série Gold, vende bastante coisa legal e com garantia. Ah, mas a tela é colada, dão garantia também, desde que não esteja quebrada, toda arranhada. Isso aí todos vocês sabem que o mau uso ninguém cobre, mas se for uma tela que está inteira, igual eu deixo sempre com a película, para o cliente não tá arranhando a tela, tá protegendo, eles fazem a troca assim. Se você é de longe, quer comprar ou quer perguntar qualquer coisa, chama eles aqui no contato que eu vou deixar e fala assim, ó, Cristiano falou para eu pedir a lista a vocês com preço, prazo de entrega e garantia. Manda para mim que eu quero ver se me interessa. Então, esse é o motivo que você está tendo dificuldade, não vai ter mais, que é a garantia de peças, a devolução perante ao fornecedor e o retorno de uma peça nova. Então essa garantia você já vai eliminar com esse distribuidor, tá? 25 Store, é que eu compro, tá? Manda para mim. Então vamos lá. A profissão tem esse problema desde lá de trás, só que eu venho da época que o cabo flex era R$100 e a mão de obra era R$15. Esse valor muito alto da peça dava para o vendedor, para o distribuidor, uma margem boa de lucro e ele facilmente me dava outro cabo flex. Na época dos 886, dos V3, que enrolava muito flex, partia, era 3 meses de garantia. Eu voltava com o flex que parou, o 886 Nextel, com 2 dias dava cambalhota. Eu voltava lá, ó, parou, tá dando, a tela tá invertida, a gente fala deu cambalhota, né, que a tela virava, né? Ele trocava de boa. Só que o valor da peça era muito superior ao preço da nossa mão de obra. Então a gente ganhava muito pouco de mão de obra. Comprava um flex de um V3, um exemplo, R$80, cobrava 20 para trocar, era R$100 um reparo. Então naquela época a mão de obra era muito desvalorizada, porém naquele tempo já valia um certo valor, porém era menos serviço a ser realizado durante o dia, né? Era um, era outro, então ganhava menos porque fazia menos serviço.
e o fornecedor tinha um lucro muito maior, então isso dava para ele uma liberdade. Hoje em dia, com telas sendo comprada a 80, a 100 reais, eu entendo que fica difícil às vezes. Se o cara não tem uma troca, também está trocando, porque os caras que vende tela ganham pouco hoje em dia, ganha 15 reais numa tela, ganha 20 reais, ganha 10 reais, ganha pouco, a margem deles é pouca, mas nada impede deles dar uma garantia decente para você que é profissional, porque se você é profissional, ele tem que te dar uma garantia, ninguém está mandando ele vender nada, ele está vendendo porque ele quer, se ele está vendendo tem que dar garantia, assim como nós damos a nossa garantia para o cliente final, eu dou 3 meses, se eu receber um mês, um dia de garantia, eu dou 3 meses para o cliente. Então, a minha palavra, o meu serviço tem que ter garantia, independente se eu estou ganhando ou não. Eu tenho que trabalhar como empresa. Então, esse é um ponto que eu fico chateado com muitos distribuidores e que eu ganhei a favor com esse distribuidor da 25 Store. Então, vamos lá. Sem mais fala sobre distribuidor, vou falar um pouco sobre você que está um pouco abatido, um pouco frustrado, emocionalmente destruído, que está na lama praticamente, na lama da manutenção. Quero você que está lá embaixo. Quem já está lá em cima não preciso falar. Você que está lá embaixo. Qual é o motivo maior do seu mau rendimento? Tirando essas telas de má qualidade, pode ser também a sua localização, pode ser o seu público, a sua clientela. Se você tem uma clientela muito ruim, ela não vai te trazer lucro. Então você só consegue fazer aquele dinheiro limitado e se você perdeu qualquer valor que chega próximo, você trabalhou de graça. Então um ponto que eu vejo na grande maioria é o ponto comercial. Ponto comercial, primeiro motivo que eu vou lhe dar a partir de agora para você fazer a mudança, a revolução na sua carreira, para que você, assim como eu e como muitos, trabalhe sem reclamar e só se orgulhar do que está realizando a profissão. Eu passo por turbulências também, sou igual a vocês, mas o que eu ganho consegue me trazer um pouco mais de rentabilidade e com isso esse prejuízo fica na margem de prejuízo e não vou sentir falta desse dinheiro que eu perdi, tá ok? Então a margem de prejuízo toda empresa tem que ter reservada porque isso acontece. Se for no mercado, tem fruta que estraga, produto que sai da validade, enfim, toda empresa terá sua margem de prejuízo. Mas a margem de prejuízo não pode ultrapassar a margem de lucro. Então, se você é esse profissional que está nesse perrengue, tenta fazer um caixa 2, todo dia coloca naquele caixa 10 reais. 30 dias vai dar 300. 10 reais por dia, 300, já dá para cobrir um eventual problema. Ou coloca 20, fez 100 reais, coloca 20, fez 200, coloca 30, só mais 10 reais. E deixa esse dinheirinho lá parado. É difícil, né? Olhar pro dinheirinho lá e não mexer, né? Mas deixa paradinho lá, porque ele vai te ajudar na hora desses problemas. Porque acontece, uma vez na semana acontece. Eu passo aqui às vezes um mês sem ter evolução, mas pode ser que entre um mês e naquela semana venha 3 garantias. Então tem que ter um suporte financeiro. Suporte financeiro e ponto comercial são, na minha opinião, a chave para você não ter esse estresse. Ponto comercial, por exemplo, eu trabalho no centro da cidade, então tem clientes diferenciados, diferentes tipos de cliente, tá? E eu tenho clientes que me pedem preço muito barato. Geralmente esses que choram demais me traz problema e eu não gosto de fazer serviço. Por que que eu não gosto de fazer? Porque eu não sou uma pessoa que vou falar depois a palavra não para esse cliente. Eu vou arcar com a minha responsabilidade. Tem muitos que trocam a tela por 30, 40 reais. Quando o cliente volta, foi só mão de obra, não dá garantia, enfim. É aquele transtorno, é aquele caos diário. Só que ele se acostumou a viver nesse ciclo de problemas. Eu já não gosto. Eu prefiro não trabalhar com problema, prefiro trabalhar com a minha mente limpa. O espaço que sobra nela eu me dedico à minha família. Então, para você não ter problemas, você vai ter que eliminar certos tipos de cliente. Eu sei que às vezes, pô, o dinheiro tá ali, cara, pô, vou fazer mais barato. Você tem que analisar, mais barato mais o quê? Se for um conector de carga de 120, eu consigo baixar para 100, para 80. Agora uma tela não dá, porque a tela o lucro já está ficando pouco. Eu tenho que dar uma garantia de uma peça que tem um valor, às vezes, maior do que minha mão de obra. Então não dá para baixar tanto a troca de uma tela. A troca de uma bateria. Uma simples troca. Estou ganhando 40 reais. Comprei por 40 a bateria. Um exemplo. Pô, 40. Vai fazer por 20 reais, cara. Tem que abrir o aparelho. Responsabilidade de não estragar o aparelho. Se for, por exemplo, um iPhone.
pô, vai ganhar 20 reais, aí estraga uma biometria. Aí vamos supor que aquele cidadão precisa da digital para desbloquear um aplicativo, aí você arrumou para sua cabeça problema porque quis ganhar 20 reais. Então você tem que ter essa postura profissional. Não vai cobrar muito caro, você tem que ser flexível, porém tem que analisar as situações antes de fazer fechar qualquer orçamento. Você tem que estar sempre com a mente limpa para não agir com a emoção. Pô, tô precisando de dinheiro, tô precisando. Geralmente nessa hora é que o cara vacila, o cara tá precisando, que aparece ele agarra, sem pensar nas consequências. Ah, é uma tela que abre pela frente, tem um pouco mais de trabalho. O cara é transtornado, com conta para pagar. Aí o conector, que era para cobrar aí R$ 180, o cara cobrou 100 conto. Cobrou 80. Pô, aí vai descolar aquela tela, estraga a tela. Vai gastar os 80 do cliente mais 120 do bolso, a comprar uma tela de 200 conto. E ainda vai ter que colocar o conector. Então é isso que leva muitas das vezes o cara a ter prejuízo. Esse tipo de comportamento. Agora, o que leva o cara também a ficar nesse perrengue emocional? Realizar somente um tipo de serviço, só oferece um tipo de serviço. Você fica refém do que aparece de trabalho na bancada, mais trabalhos limitados. Troca de conectores, microfone, troca de tela. Então a sua gama de serviço vai ser muito menor, porque você só tem isso a oferecer. Então só vai entrar aquele cliente na sua loja através daquele tipo de serviço oferecido, e se você fizer serviço barato, você vai viciar uma clientela no valor barato, porque ele vai mandar a prima, vai mandar a sobrinha, e vai falar, não, o cara faz barato, chora que ele abaixa. Então você acostumou mal o seu cliente. Se você começar a oferecer outros serviços, por exemplo, troca de vidro, você não faz. Pô, mas eu sei quem faz troca de vidro. Então ficou muito mais fácil você trabalhar terceirizando esse serviço. Claro, vai ter que pedir um tempo. Ah, não faz placa, terceiriza troca, reparo de placa. Ah, não tem um acessório. Como eu falei, faz uma caixinha todo dia que entra um dinheiro, coloca um valor naquela caixinha, compra alguns carregadores, alguns cabos, coloca a mercadoria, para essa mercadoria atrair outro tipo de cliente para a sua loja. Coloca uma Xerox. Ah, Cristiano, mas tudo isso é dinheiro. Mas tudo que nós vamos adquirir ao longo da nossa vida não é do dia para a noite, é planejamento. Eu não comecei com um montão de ferramentas, eu comecei com um soprador térmico, mas sempre fui planejando um passo à frente, tudo a longo prazo, tudo a longo prazo. Então você vai ter que fazer sempre uma análise do que o seu mercado está pedindo e se preparar. Agora, chorar vai adiantar? Não vai. Se você ficar chorando, não vai adiantar. Então, se você está com dificuldade, eu sei que se for falar é muita coisa para falar, então eu simplifiquei um pouco o máximo que eu pude, tá? Que é o ponto comercial, o valor que está sendo cobrado, o tipo de cliente, a falta de serviços a oferecer para o cliente. Isso vai fazer diferença na hora de você contabilizar o que entrou de lucro e o que saiu de investimento em materiais e o que foi prejuízo. Então faça sempre serviços com consciência e não fale que a profissão é ruim, porque não é. Nada é ruim se você souber trabalhar com a arma que você tem e da melhor maneira. Quais armas que eu tenho hoje, eu, Cristiano? Eu trabalho com reparo de placa, eu faço troca de vidro, tenho máquina, porém eu não consigo parar para trocar vidro, eu tenho quem terceiriza para mim. Eu faço também software, não, software eu não faço porque é um pouco visado na minha cidade, que chama a atenção de pessoas, né, que acham que a gente faz desbloqueio. Então software eu cortei da minha lista. Eu tenho cursos presenciais, curso online, faço outras coisas, tenho umas parcerias, então isso me traz outras rendas. Mas quando eu comecei com uma barraquinha. E essa barraquinha foi me dando possibilidade, sem pensar, e dar um salto adiante. E se passaram 12 anos até eu conseguir ter várias maneiras de trabalhar. Então não foi da noite para o dia. Fácil não é para ninguém. Mas se você começar a partir de agora com um pensamento diferente, você vai mudar a sua vida profissional. Daqui a um ano, eu acredito que a sua vida vai ser totalmente diferente do que é hoje. Você pode sofrer durante um ano, mas após esse um ano, você vai ter uma bonificação de tudo aquilo que você plantou, você vai começar a colher. Então, pessoal, ficou um vídeo um pouco extenso. Eu acho que, na verdade, se tem muita coisa para falar, porém, é difícil, tá? Colocar tantas questões em um vídeo de alguns minutos. Se eu for falar realmente, eu vou levar horas falando. Valeu, pessoal, obrigado e tchau, tchau.